Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano Queiroz Sobrinho, o amigo Panda, da Panda Titã Informática, e hoje nós vamos começar a aprender a como instalar, configurar, personalizar e deixar o melhor sistema de todos em Linux perfeitamente funcional, que é o Fedora, conforme a gente explicou as vantagens no vídeo passado. E hoje nós vamos tomar como base uma instalação simples para máquinas antigas. Por quê? Porque o Fedora ele se entende muito bem com máquinas que tenham até 12 anos para trás. E hoje nós vamos usar uma versão, que é a versão 20 do Fedora, apesar de a versão mais atual, Rawhide dele ser a 28 e a oficial liberada estável como 27, mas nós vamos usar a 20 para fins de vocês verem como é possível, mesmo usando uma versão antiga, a gente conseguir instalar tudo perfeito para tudo que a gente precisar utilizar, desde navegação de internet, desde coisas que tenham a ver com serviços de rede e até mesmo os aplicativos diversos que você vai usar para todas as finalidades, né? Então vamos começar agora usando a nossa máquina virtual para a gente criar a nossa máquina virtual Fedora, só que ela será, como nós vimos aqui anteriormente, ela será uma máquina x86, justamente para representar como se fosse uma máquina antiga, já que muita gente de 12 anos atrás não usava máquinas de 64 bits, e sim de 32 bits. Então a gente verá como é que o Fedora ele se instala perfeitamente nesse tipo de máquina também, tá pessoal? Então vamos lá, primeiramente estando aqui no nosso virtualizador, a gente vai criar uma nova máquina, correto? Vamos sair daqui do modo normal e vamos colocar aqui que o Fedora que nós vamos criar será o Fedora 20, certo? Já de 32 bits corretamente. A gente agora vai definir a memória dele para a gente não ter muito problema de alocação, apenas 1 GB, como está mostrado aí. E em seguinte a gente cria um disco dinâmico, certo? Dinamicamente alocado, que é mais propício para o Fedora. E agora a gente vai colocar aqui apenas, eu acho que já que vai ser apenas para fins de instalação, já que a gente está fazendo numa máquina virtual e nos próximos vídeos a gente já vai trabalhar em cima de uma máquina real, então a gente só vai colocar realmente 8 GB aí, que vai ser mais do que o suficiente para a gente instalar ele numa máquina virtual, ok? Então a gente vai criar, certo? E já está aqui criado, como você pode ver aqui onde o mouse está piscando, tá? Então a gente vai iniciar ela agora. Nós vamos buscar a ISO que nós vamos utilizar, tá? Que está aqui baixado, ó, como você pode ver aqui, Fedora 20, onde o mouse está piscando, ó, tá? A versão 20. E agora a gente vai mandar iniciar a máquina para que a gente possa trabalhar em cima dela, ok pessoal? Bom, aqui inicialmente eu vou até colocar no modo escalonado para a gente entender melhor, tá? Peraí. Ele já iniciou a instalação, porque eu não escolhi nenhuma opção, então ele já começou imediatamente a instalação. Então a gente vai aguardar agora ele carregar, né? Ele vai mostrar uma tela onde tem um indicador aqui embaixo, ó, como vocês podem ver aqui, um indicador que está carregando o Fedora, tá? Pelo menos a Live, porque esse Fedora 20 que eu estou instalando é a versão Mate Live. Essa versão, apesar de ser muito simplória, ela vai nos permitir fazer uma alta personalização dele, porque ele vem meio que pelado. Então a gente vai instalar tudo que precisa a nível de gerenciamento de sistema dele, tá? Por isso que eu escolhi essa versão Mate aí, tá? Então vamos aguardar ele carregar. Ele está carregando o protocolo MTP e vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, como a gente pode ver, ele já está praticamente carregado aqui com o desktop live, o desktop ao vivo dele carregado. Lembra que isso não é o Fedora ainda instalado, é apenas um Fedora em modo live carregado, né? É sempre bom verificar aqui se a rede dele, se ele já está conectado, ó, ele já está conectado com a rede virtual cabeada, ok? E se você observar bem, você vai ver que bem aqui tem uma opção chamada Install Hard Drive. Não se preocupem pelo fato da live dele estar rodando em inglês, tá? Porque a instalação que você fizer, você vai mudar o idioma da instalação para português. Então a gente vai fazer isso aqui, a gente vai marcar aqui instalar
Vamos aguardar ele carregar um instalador e daí em diante a gente começa a instalação do Fedora. Ele está carregando e vai já aparecer aqui a primeira tela, onde a gente vai definir qual é o idioma que a gente vai usar durante a instalação e o idioma de instalação também, tá? Muita coisa vocês vão ver que ela tem que ser definida exatamente durante a instalação, tá? Ela não pode ser definida depois, porque você vai ter mais problemas. Então algumas coisas você tem que definir durante a instalação. Muito bem, então a primeira coisa aqui é definir o idioma português, Brasil, tá? Não se preocupe com essa área aqui, ó, de cima, onde está escrito o S aqui que eu estou mexendo o mouse, que essa área aqui, ela é uma área que, apesar de estar escrito teclado em Estados Unidos, mas quando você trocar o idioma agora, ele vai mudar isso daí para português, para BR. Então muita gente tenta aqui nessa tela trocar isso daí, mas eu garanto que não vai conseguir. Ele já troca automático, quer ver, ó? Eu vou mandar prosseguir aqui embaixo, continuar aqui embaixo, ok? E você vai ver que ele já vai trocar automaticamente o idioma do teclado lá para BR. Para mim aqui que eu não estou usando um teclado BR vai ser meio problemático, tá? Porque o meu teclado que eu estou usando aqui ele é português, aliás ele é americano. Mas não tem problema porque a gente está apenas instalando, né, gente? Bom, chegando nessa tela, ele vai perguntar de você quais são os 4 principais ajustes que você tem que fazer durante a instalação, tá? Só para comentário, gente, esse instalador aqui, que muita gente não conhece, esse instalador ele é bem diferente dos padrões dos instaladores Debian. Quem já instalou o Mint, Ubuntu, Debian, Zorin, MX Linux, Kali Linux, já viu que os instaladores deles são bem diferentes desses daqui que são derivados do Red Hat, que é no caso do Fedora e Mageia. Esse instalador aqui é o instalador Anaconda. Para quem não conhece o padrão dele, ele é o padrão Anaconda, tá, pessoal? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ajustar a data e o horário, tá? Como você pode ver aqui, ele já está dando certo, mas caso esteja errado, a gente clica, certo? E bem aqui em cima a gente escolhe o fuso horário. Eu vou escolher La Rosa na Argentina. Você vai ver que ele vai até mudar o gráfico, ó, já mudou para cá, ó, como você pode ver com o mouse, tá? Mas eu vou escrever, você pode também escrever aqui o local que você quer, tá? Eu vou colocar, por exemplo, Manaus, vou escrever. Quando eu der Enter ou tabulador, ele automaticamente já troca lá no mapa a opção, tá? Outra coisa interessante que o Fedora tem é que o Fedora ele já tem o ajuste automático de protocolo NTP, então ele sempre vai ajustar a data e hora em relação ao protocolo NTP, por isso que essa opção sempre tem que estar marcada, tá? Se você quiser fazer outros ajustes com relação à data e a hora, você pode vir aqui e mudar os servidores NTP. Você pode até incluir outros servidores NTP aí, tá? Mas a priori a gente pode fazer isso depois, então a gente pode cancelar aqui. Bom, uma vez ajustado, você pode vir aqui e clicar em cima e finalizado aqui, ó. Ele automaticamente já volta e já faz o ajuste aqui na pré-configuração. Outra coisa é o seu teclado, né? No meu caso aqui, eu não estou usando um teclado português Brasil, eu estou usando um teclado Estados Unidos Internacional. Então eu vou ter que vir aqui, certo? Eu vou ter que adicionar um teclado. Ele vai me abrir a tela com todos os outros layouts de teclado, tá? E eu vou escrever aqui, vamos escrever primeiro English, né? Ver se aparece aqui. Não, tem inglês, eu acabei de ver inglês ali, então vamos escrever inglês. Tá aqui, apareceu, ó. E o que eu preciso, gente, é o inglês Estados Unidos Internacional alternativo. Então vamos ver se a gente acha aqui ele, tá? Vamos ver se a gente acha aqui. Tá aqui, não, tá aqui, ó. O que eu quero é este aqui, ó. É o inglês Estados Unidos alternativo. Então eu vou adicionar e automaticamente ele já cai aqui na minha lista de padrões de teclados. Então lógico que eu vou remover esse primeiro, que não é o padrão que eu estou utilizando. Então eu venho aqui no menos, aqui embaixo, e removo ele. Fazendo isso, eu clicando aqui em finalizado em cima, você vê que o ajuste aqui, ó, já foi feito corretamente, tá? A próxima etapa agora é eu configurar a minha questão de rede. Por quê? Porque nessa etapa eu posso até mesmo já definir os IPs fixos que a máquina vai utilizar,
quais vai ser os protocolos que ela vai receber, se tiver mais de uma placa de rede, quais são as que eu vou configurar. Então vamos clicar aqui e a primeira coisa que eu vejo aqui é a questão do nome do computador na rede, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o nome do computador. Lembrem bem, gente, é importante você colocar aqui o protocolo de domínio, caso a tua rede esteja dentro de um domínio, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o meu domínio é amazon.com, então, e o nome da máquina vai ser estação, então eu vou colocar dessa forma, amazon.com.estação, tá? Eu tenho que colocar desta forma aí, caso eu queira que essa máquina tente se ingressar naquele domínio. Mas como eu estou fora de um domínio, eu vou colocar só estação mesmo aqui, tá? Então vamos dar finalizado. Correto? Bom, próxima etapa, que é a mais complexa agora, é a questão das partições de instalação. Você pode ver aqui que ele já está até marcando, indicando que está faltando o particionamento, o esquema de particionamento. Então é isso que nós vamos fazer. Prestem bem atenção nessa etapa, porque isso aqui tem algumas dicas importantes que eu vou dar para vocês, caso vocês estejam instalando ele como servidor ou como estação, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, se você tiver mais de um HD, nessa região aqui vai estar mostrando quais são as mídias fixas, quais são os SSDs, quais são os HDs que vocês vão utilizar, tá? Vai estar mostrando nessa área. Como eu só tenho um HD, então ele tá aqui marcado já, ó. Então o HD que eu for utilizar, ou se eu for utilizar mais de um HD, então eu tenho que marcar aqui quais são esses HDs. Então eu posso desmarcar e marcar para escolher o HD. Uma vez que eu faço isso, quando eu for aqui em cima em finalizado, ele vai me fazer uma pergunta, ó. Já apareceu a pergunta aqui pra gente. Ele pergunta se eu quero configurar automaticamente todas as partições naqueles 8 GB, né, da máquina virtual, ou se eu mesmo desejo particionar. Gente, eu aconselho usar a segunda opção, tá? E outra coisa, quando você usar a segunda opção, é sempre bom você já definir aqui se a tua partição vai ser LVM ou se vai ser um particionamento leve LVM para dispositivos móveis. Você só vai usar essa opção aqui se for um dispositivo móvel, tipo um Raspberry ou algum outro aparelho móvel, um computador de baixíssimo desempenho, tá? Ou então você usa a partição padrão se for uma estação de rede. Se for uma estação da tua rede, o ideal é usar a partição padrão. Agora, se for um servidor de dados, um servidor de protocolo, um servidor de DHCP ou alguma coisa que troque dados e arquivos com a rede, o ideal é você escolher LVM. Como nós não estamos instalando em um servidor e estamos instalando para uma máquina velha, antiga, tanto que estamos usando até o padrão de x8632 bits, a gente vai colocar a partição padrão, tá? E vamos continuar. Ao continuar, você verá que você vai ser direcionado para essa tela aqui. E nessa parte aqui, onde eu estou rodando o mouse, nessa parte aqui é que você vai definir quais são as partições que serão criadas. Como eu estou criando para uma máquina simples, eu não preciso de muitas partições criadas, como é de natureza de um servidor. Como é uma natureza de estação, eu vou criar apenas a swap e a raiz. Então, lógico que eu vou aqui no mais de baixo, bem aqui, ó, para criar a partição. E o primeiro tipo de partição que eu vou criar, lógico, tem que ser a swap. Para quê? Para que ela fique no início do disco. Ela estando no início do disco, eu vou ter um rendimento mais rápido com a troca de dados da swap, já que o cabeçote do HD tem menos milissegundos de troca de dados no início do disco do que no final do disco. Então aqui eu vou definir quantos gigas, eu vou definir apenas 1 GB, já que eu só tenho 8, né, no disco virtual, eu vou definir 1 GB para swap e vou mandar adicionar o ponto de particionamento. Você vê que ele já bota aqui, ó, você pode ver que ele já bota aqui, ó, né, a swap com 1 GB. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou definir aqui mais uma partição, e é a partição principal, é a partição raiz, tá? E vou definir ela com o resto que existe, que está indicado aqui embaixo, ó. Você pode ver que está indicado aqui embaixo, que são 7 GB. Vou colocar 7 GB, ok? Nunca é bom usar o disco todo, porque ele vai precisar de alguns megabytes para fazer indexes, tá bom, pessoal? Então a gente vai adicionar novamente o ponto aqui, e a gente já tem aqui a partição raiz de 7 e a partição swap de 1 GB.
Agora veja bem que aqui do lado você ainda tem a opção de definir um rótulo, definir um label para a tua partição, tá? Vamos chamar de Fedora 20, essa partição. Não assim, né? Vamos definir de uma maneira mais computacional, dessa forma. Outra coisa importante é a gente aqui na partição padrão, a gente definir aquilo que eu falei para vocês. Se for um dispositivo móvel com muito pouco HD, um HD lento, ou até mesmo uma mídia flash, ou um SSD pequeno, que vocês sabem que existem até SSD de 8 GB, então é bom a gente usar essa opção aqui. Se for um servidor de dados, a gente vai usar LVM. E como isso aqui é apenas uma máquina simples, antiga, de 32 bits, eu vou usar só a partição padrão, tá? E aí agora eu mando finalizar aqui em cima o meu esquema de particionamento. Ao clicar aqui em cima, ele mostra uma tela para me revisar tudo que eu estou fazendo. Ele vai criar um formato de tabela, um formato padrão MS-DOS. Já que eu não estou usando LVM, ele vai usar um padrão MS-DOS. Aí ele vai criar duas partições, uma com a swap. Então tá tudo explicadinho, bonitinho aqui para você. Se você aceitou o esquema de modificação que ele vai fazer na tua unidade de disco, então é só clicar em aceitar mudanças. Se tudo estiver correto, você verá que ao retornar aquelas 4 opções de parâmetros de instalação, você verá que a parte de disco aqui, ó, já está completamente bonitinha, sem um alerta laranja que tinha naquela hora. Não tem mais alerta nenhum, né, pessoal? Então agora eu vou apenas preciso iniciar a instalação, tá? O que é mais legal e interessante do Fedora é que durante a instalação ele não pediu para a gente criar a senha de root, mas eu posso criar aqui durante a instalação, ok? Então eu venho aqui, vou criar uma senha bem fácil para a gente não perder muita dor de cabeça, tá? Então aqui, a senha de 3 dígitos, outra senha também. E o mais interessante é que ele indica aqui para você que é uma senha fraca, que não vai ter muita utilidade para questões de proteção. Mas se eu clicar aqui em cima em finalizado, ele não finaliza, ele volta para cá, ó. Se eu clicar mais uma vez lá, ó, ele volta para a tela aceitando. Então a charada é essa. É quando você escrever a senha, se ele não aceitar, para resolver a charada é só você clicar lá em cima 2 vezes e pronto. Ele acaba aceitando a senha, né? Bom, agora aqui nós vamos criar o usuário de log da máquina, né? O usuário do ambiente gráfico que vai ser logado. Então o nome completo vamos colocar aqui Panda maiúsculo, o nome normal vamos colocar só Panda. E importantíssimo você ter essa opção aqui, ó, tornar esse usuário administrador. Por quê? Porque marcando essa opção você consegue dar sudo, você passa a ser um suder, né? E aí você consegue usar sudo para dar comando de forma mais direta sem precisar logar no super usuário, já que o Fedora não usa root, ele usa super usuário, né? Então o super usuário dele é o mesmo que root. Agora é importante salientar que tem algumas coisas que mesmo você usando um usuário com direito administrativo, tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer, você vai ser obrigado a usar o SU, usar o super usuário, tá? E logo depois ele pede aqui a senha, olha, tá bom? Aí você marca aqui para ele solicitar a senha, e a senha vamos dar também uma senha bem simples, tá? Para não perder muita cabeça aqui não. Bom, esse botão avançado aqui de baixo, ó, é bom saber que enquanto eu estou fazendo tudo isso, ele está atacando pau lá na instalação, ele está instalando já os arquivos e gravando no HD, tá? É porque ele deixa para configurar isso aqui por último, é por isso que ele permite que a gente vá logo imputando os dados. Então aqui em avançado, uma coisa importante é o seguinte, essa opção aqui é deveras importante. Por quê? Porque se você tem alguma outra partição que compartilha a home com outros sistemas, é aqui que você vai parametrizar aonde está a home compartilhada de outro sistema, tá bom? É aqui que você vai parametrizar. Outra coisa aqui que eu não recomendo vocês fazerem é especificar os IDs de usuário, tá? Deixa que o próprio sistema vai especificar isso aí e você pode conferir depois. Outra coisa importante é que se você quiser adicionar, além do teu usuário, já quiser adicionar um outro usuário, você já coloca aqui o nome desse outro usuário para ele adicionar, tá? Então eu vou deixar em branco porque eu não vou adicionar mais nenhum outro usuário, tá? E nenhum grupo, eu posso adicionar usuários e grupos aqui. Então eu vou salvar, eu vou cancelar na realidade, que eu não vou alterar nada, tá?
E agora eu vou dar finalizado aqui em cima. Se ele não passar, fica aquela dica que eu falei para vocês. É só dar dois cliques aqui que ele passa para a próxima tela. Então vamos ver, não passou, eu vou dar um outro clique, ele passou. Pronto, gente, feito isso, é só aguardar agora essa linha aqui de baixo, fazer a instalação. Muitos usuários, quando instalam o Fedora, eles têm a impressão de que essa linha nunca anda, mas ele está sim gravando os dados no teu disco rígido. Essa linha você vai ter uma impressão de que ela vai andar até aqui, ó, e depois ela vai retornar para configurar a rede, e a parte de rede ela vai andar de volta até aqui. E quando ela chegar aqui depois de um bom tempo, é que ela vai até o fim e termina a instalação, tá? Então vamos só aguardar aí ele terminar a instalação agora. Bom pessoal, como vocês podem ver, a instalação simplesmente avisa aqui embaixo, ó, nesta linha que eu estou rodando o mouse, que terminou de copiar os arquivos para o HD, tá? Então a única coisa que você tem que fazer é sair aqui do Anaconda, que é o programa de instalação que está rodando. Você clica bem no cantinho aqui em sair e ele vai retornar ao desktop da Live. Ele não está ainda no Linux que você instalou, tá? Então o que você vai fazer agora? Você vai só desligar a Live, tá? Isso que você vai fazer. Eu vou por o método mais conhecido aqui do terminal, né, que todo mundo conhece. Então vamos entrar aqui no usuário e vamos dar um shutdown aqui, ok? Para desligar a máquina virtual, ok? Então vamos só aguardar ele desligar a máquina, que é o que ele está fazendo agora. Desligando aqui. E uma coisa importante, vai ter uma dica super importante aqui que eu tenho que dar, que se você for mandar agora, que está instalado aqui, ó, você pode ver aqui que está instalado. Se eu for mandar iniciar agora o Fedora, ele não vai iniciar, ele vai simplesmente iniciar toda a instalação do sistema de novo. Por quê? Porque aquela ISO que nós escolhemos bem no início para fazer a instalação, ela ainda está parametrizada aqui como uma mídia de uso de boot. Então ele sempre vai iniciar a live toda vez que a gente for iniciar a máquina. Quer ver? Ó, eu vou mandar iniciar aqui de novo a máquina, tá? Mandar iniciar de novo, tá? Fazer o início normal. E você vai ver que ele sempre vai pedir aqui, ó. Ele sempre vai pedir a ISO, tá? Mesmo que eu cancele, ele vai pedir aqui para iniciar a ISO, ó. Mesmo que eu cancele, está aqui a ISO de inicialização, quer dizer, ele não está rodando o Fedora que foi instalado. Então nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar a máquina aqui de modo direto, vou fechar de modo direto, tá? Fechar a máquina aqui. Bom, e o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nas configurações aqui da máquina virtual e bem aqui em armazenamento eu vejo aqui, ó, que eu tenho uma controladora ligada à mídia da ISO, que está aqui, ó, tá? Então a única coisa que eu tenho que fazer é remover essa controladora aqui. E eu tenho aqui a opção de baixo para remover, ó, tá? Então é o que eu vou fazer aqui, eu vou remover essa controladora e a que ficou aqui é a controladora SATA HCI, que é aonde está o Fedora instalado. Então agora quando eu iniciar o Fedora, ele vai ver que só tem essa máquina, esse HD virtual conectado e já vai carregar o que eu instalei, tá? Então vamos testar agora. Ele está salvando a configuração. Vamos só aguardar um pouco ele salvar. Ok. E agora a gente vai iniciar normalmente aqui a nossa máquina, tá? Vamos iniciar a nossa máquina e você vai ver que ela já vai vir carregando, ó. Você vê que já tem até o Grub aqui instalado, tá? Então com esse Grub eu escolho aqui, lógico, a opção primeira e já vamos rodar e inicializar o Fedora, ok? Vamos só aguardar um pouquinho aí. Como vocês podem ver aí, ele já está carregando o instalado, né? Já está carregando o Fedora que foi instalado. E a gente aguarda mais um pouquinho. Aqui a gente vê que o mouse, já foi inicializado. E aguardando mais um pouquinho, ele já vai carregar o log, que é para logar com o usuário que a gente cadastrou. Lógico que o log ele usa uma resolução menor de vídeo, então ele não vai ainda usar a tela toda. Pronto, aí eu vou agora dar a senha
ok? E ele já vai carregar o desktop bonitinho e configurado. Depois que ele carregar o desktop, a gente termina aqui as dicas de instalação e os procedimentos de instalar o Fedora numa máquina antiga. Agora, o que nós vamos ver nos próximos vídeos é com relação à estruturação do resto que tem que ser feito nesse Fedora, que ele vem meio pelado, tá? Vai faltar a gente instalar os repositórios adicionais, puxar a atualização, instalar os aplicativos, os recursos e muito mais outras coisas aí para deixar esse sistema rodando perfeitamente até numa máquina antiga, ok, pessoal? Então fica aí um abraço do amigo Panda e não se esqueça de deixar aí um like no nosso canal e de se inscrever no nosso canal, tá, pessoal? Então até o próximo vídeo para a gente continuar aí a instalação e a configuração do Fedora, ok? Até mais, pessoal.